Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na lição de número 3, que traz como tema a Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas. Textual. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Verdade prática. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade. A nossa leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6, 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 13. Nós vamos estudar sobre as constituições bíblicas trinitárias, a unidade na Trindade, a bênção apostólica. Aí nós vamos ver aqui mais na frente como é o conceito desse Deus que se manifestou em unidade e em tripersonalidade. Então é esse o nosso assunto de hoje. Então vamos para a nossa aula nesse momento. Hoje o assunto é Trindade. A primeira coisa que se discute é sobre o termo, a origem do nome Trindade. Se alguém lhe perguntar, você crê na Trindade? Todos os cristãos, desde o primeiro século, passando pelos pais da igreja, vindo até nós, todos os cristãos só adoram um único Deus. Então, nenhum cristão que eu conheça adora três deuses. Primeiro, por quê? Porque a doutrina paulina é que há um só Deus. E esse Deus se manifestou na sua palavra, por meio de três pessoas distintas, mas iguais na sua essência. A palavra Trindade é um termo técnico, é um termo teológico que foi designado no segundo século, no final do segundo século, por Tertuliano. Ele designou o termo Trinitas, que é uma palavra de origem latina, que no português é Trindade, para designar as três pessoas da divindade. Então, quando eu me refiro Trindade, parece que soa três divindade. Parece, por causa do termo Tridade, três divindade. Não é assim que nós cremos. É claro que a palavra Trindade pode ter sido mal elaborada, porque a palavra correta deveria ser triunidade da divindade. Certo? Esta seria uma palavra correta para nós explicarmos as três pessoas. Três pessoas, unidade da divindade. Um só Deus. Então, é assim que nós vemos a Trindade na palavra de Deus. Então, longe de nós pensarmos e adorarmos três deuses, porque há um conceito dentro do mormonismo, uma religião, que eles adoram, eles creem em três deuses. Creem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses separados. Porém, na teologia bíblica, nós não encontramos essa trindade de deuses. Nós encontramos a trindade de pessoas. Por isso que é importante nós tirarmos logo da nossa mente, logo nesta aula, aprender de antemão, que existem muitos termos errados. Então, há erros em muitas frases, em muitas orações. Então, há muitos irmãos acostumados em orar ao Deus Pai, Deus Filho e ao Deus Espírito Santo.
Então, ele vai falar a quem? Primeiro, Deus Pai. Depois ele fala, segundo, Deus Filho. Terceiro, Deus Espírito Santo. Sem ele crer que exista três deuses, ele acaba falando aí no primeiro Deus, no segundo Deus e no terceiro Deus. Então tire isso da sua oração. Não há três deuses. Não existe isso. Há três pessoas na divindade. Tá certo? Então os termos errados devem ser tirados da mente. Primeiro, por quê? Porque nós temos a teologia paulina. E a teologia paulina, ela não fala em Deus trino. Porque trino é três. Eu estou me relacionando Deus a três. Eu não posso fazer isso. Isso é politeísmo. Deus trino, Deus três deuses. Então, Deus uno. Tudo bem, aqui está correto. Então, se eu falar trindade divina. Então, divino é Deus. Eu tenho aqui Deus, três deuses. Eu não posso falar trindade divina. Eu digo trindade de pessoas. Aí sim, trindade de pessoas é aceito. Primeiro, por quê, irmãos? Porque há muitas teologias e muitas crenças erradas a respeito da trindade. Algumas pessoas não creem, outras pessoas distorcem. Por exemplo, quando a definição, as Testemunhas de Jeová, ela faz a respeito do termo trindade, ela diz um só Deus em três pessoas, ou um só Deus em três deuses. Isto é maldosamente aplicado nas literaturas da Sociedade Torre de Vigia, para que as pessoas venham crer que trindade é três deuses. Então, devemos nós tirarmos exatamente essa doutrina falsa de que na trindade há três deuses. Então, essa ideia de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tire isso da mente. Fale de Deus. Paulo diz, é o mesmo. Veja aí, exatamente na sua leitura bíblica em classe. Aqui diz que é o mesmo Deus. Então veja aí, ó, na sua leitura bíblica em classe. Como é que vai falar? Ó, o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. O Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. E diz, é o mesmo Deus. Então tá aqui. Então a essência divina é Espírito, né? E o Deus é o mesmo. Aqui Paulo diz que o Deus é o mesmo. Então não existe três deuses. O Senhor, o Espírito e Deus. É o mesmo Deus. Aqui o mesmo Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12. Na sua leitura bíblica em classe. Tá certo? Capítulo 12. Então, irmãos, veja isso no versículo 4, versículo 5 e versículo 6. Tá entendendo aí? Ó, Deus, Pai. Pai, o Senhor, Filho. Por quê? Porque lá vai dizer que há um só Senhor, Jesus Cristo. O Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós podemos observar que a Trindade, normalmente, ela é ilustrada por um triângulo na geometria. E o triângulo não pode ser estudado separado. Ó, separado, a linha. Isso aqui não é triângulo. Então, a divindade não é assim. A divindade é uma. Por isso que ela é exatamente ilustrada por um triângulo. Nós podemos estudar Deus na nossa mente. Vamos estudar sobre o Pai. Então, se nós separarmos aqui o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Então, quando nós separamos na nossa mente e estudamos cada pessoa como faz na nossa lição, nós estudamos o Pai, estudamos as 3 pessoas, vamos estudar o Filho e depois vamos estudar o Espírito Santo, separadamente, na nossa mente, na nossa lição. Mas nós estamos estudando o mesmo Deus. Essa aqui é a questão. Nós estamos estudando o mesmo Deus. Quando eu estudo sobre Jesus, estou estudando sobre Deus. Quando eu estudo sobre o Espírito Santo, estou estudando sobre Deus. Quando eu estudo sobre o Filho, eu estou estudando sobre Deus. Então veja que é o mesmo Deus. Paulo fala que é o mesmo Deus. Então, meus amados irmãos, na nossa leitura bíblica em classe vai dizer, a graça do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, Pai, as consolações do Espírito Santo, seja com todos. Então, Espírito Santo, Jesus e o Pai, 3 pessoas. Meus amados irmãos, a Trindade está em toda a Bíblia, de pessoas, Porque é possível nós sabermos a crença bíblica. Então, o cuidado enorme de se falar em Trindade divina, porque pode soar 3 deuses. Não é isso que nós queremos. Por isso que eu prefiro usar o termo divindade. Aí sim, a palavra divindade, olha aí, vai tirar exatamente toda a ideia de 3 deuses. Porque sem querer você pode falar em Trindade como se fosse 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a palavra divindade é a mais correta. Paulo falou divindade. Então vamos tirar da nossa mente todos os requisitos das doutrinas que venha contaminar a nossa mente em respeito à Trindade de deuses. Vamos para o Novo Testamento e vamos para o Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento é a base. O Antigo Testamento é a base exatamente de quê? Da divindade. Ou seja, das pessoas na divindade. Tá ok? E nós podemos ver isso logo em Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 ao 3. Nós podemos ver aqui, primeiro, segundo e terceiro. Versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Criou Deus os céus e a terra. E o Espírito Santo soprava, pairava sobre a superfície das águas. E disse Deus, haja luz. Disse, haja luz. O que nós vemos aqui? Primeiro, o Pai tem a mente criativa, o Espírito Santo é o agente e Jesus é exatamente o arquiteto. Por quê? Porque ele vai dar origem à criação. É nele que foram criadas todas as coisas. Por isso que está escrito em Provérbios 8, que ele é a sabedoria, é o arquiteto de Deus. Foi Deus quem, por intermédio de Cristo, fez os mundos. Isso nós podemos ver dentro do Antigo Testamento, logo no primeiro livro da Bíblia. Veja em Malaquias, no capítulo 4, No capítulo 4, lá no final, vai falar sobre a lei de Moisés e Deus Pai vai dizer, meu servo. Então o Pai vai dizer, meu servo Moisés. Depois vai dizer que o espírito de Elias, ou Elias, vai ser enviado no futuro. Ali é uma alusão a Jesus, que ele veio, e não Elias. Depois vai dizer que converterá o coração dos pais. Então, quem é que vai converter? É o Espírito Santo. Então, Malaquias, capítulo 4, nós temos as 3 pessoas da divindade. Vamos para Apocalipse. Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 1, nós temos as 3 pessoas. No capítulo 5, nós temos as 3 pessoas. E no capítulo 22, versículo 1,
nós temos as três pessoas. No capítulo 5, veja, vai falar sobre aquele que está sentado no trono, certo? Depois o Cristo, o Cordeiro, aparece, porque João está chorando, porque não tem ninguém para desatar, tirar os 7 selos, desatar os 7 selos. Aí depois, quando Jesus aparece aqui, aí ele vê Jesus como cordeiro, como leão da tribo de Judá. Quando Jesus chega aqui, o Espírito Santo vem. Isso no capítulo 5. O Pai está aqui, Jesus está como leão da tribo de Judá, porque venceu a batalha, e depois o Espírito Santo é enviado para a terra. Isso tudo no capítulo 5. Aí nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, nós temos na Bíblia muitas coisas a respeito das três pessoas da divindade. Então, nós vamos agora para Apocalipse, capítulo 22 e 21. Vai falar sobre a última saudação, sobre a graça do Senhor Jesus. Então, vai falar do nome Senhor Jesus Cristo. Ó, Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Filho. O Senhor, lá está escrito Kyrios, tá certo? Kyrios, em grego. No hebraico é Adonai. Mas a nossa tradução traduz também Yahvé por Senhor. Então nós temos Kyrios, Adonai e Yahvé. Então, Senhor aqui seria o Pai. O Pai. Então, Cristo, o Espírito Santo ungiu a Cristo. Então foi um trabalho do Espírito Santo fazer com que Jesus fosse ungido pelo Espírito Santo. Então Cristo é uma atividade do Espírito Santo em Cristo, no Filho. Então nós temos o Pai, o Senhor, Jesus, o Filho, e Cristo aqui mostrando a personalidade do Espírito Santo, fazendo de Jesus o Cristo na sua vida. Então nós vemos aqui, ó, a Trindade, né? As três pessoas unidas, trabalhando. Então vamos aqui mais uma vez, né? Deus é tão imenso, tão grande, que não cabe no seu universo, na sua criação. Ó, a criação de Deus. Deus fez os céus e a terra. Então tudo isso aqui, vamos dizer, divindade. Vamos lá. Divindade. Ok? Divindade. Isso aqui é a divindade. Então a criação está aqui, ó. Só que essa divindade, ela foi manifestada por três pessoas divinas, ok? Então vamos lá. Três pessoas divinas. Essas três pessoas divinas, elas se movem nessa essência que é chamada de Espírito. Espírito. João 4 e 24. Deus, divindade, uma só. Deus é Espírito. Ó. Então, como Deus é Espírito e se move nessa essência espiritual, então, ó, 1, 2 e 3. O Pai é Espírito, o Filho é Espírito e o Espírito Santo é Espírito. É a natureza dele, dos três. Há um só Espírito. João 4, 24. Mas cada uma tem personalidade, que é a sua alma. A alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo. Então cada um tem a sua alma, a sua pessoa. Cada um tem consciência própria. Fala uma às outras. Certo? Veja aí, meus irmãos. Então, quando ele se move aqui, olha aí, eternidade, ó. Eternidade. Como é que a gente compreende isso aqui, irmãos? Se a gente não compreende plenamente, a gente estuda a Trindade, a gente ensina a Trindade, a gente aprende a Trindade, mas a gente não compreende plenamente. Compreende plenamente. Por quê?
Porque se nós não entendemos nem a eternidade, que esse Deus, no Salmo 90, versículo 2, não tem princípio e jamais terá fim. Como é que a gente vai entender Deus de uma forma plena, se isso aqui é um mistério? Um mistério. Por quê? Porque nós não sabemos explicar. Então, as doutrinas da Bíblia, algumas são de difícil compreensão. Nós temos um Deus que não tem princípio e nunca terá fim. Então, como é que nós vamos compreender isso? A nossa mente finita humana jamais compreenderá isso. Nós aceitamos porque temos a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós aceitamos pela revelação bíblica e nós temos que a trindade de 3 pessoas numa divindade também é chamado de mistério. Por quê? Porque nós não entendemos plenamente como é que essas 3 pessoas trabalham numa única divindade. Por isso que é um só Deus em 3 pessoas. Então, alguém pode dizer, mas isso não satisfaz. Isso aqui vai além da razão humana. Eu não creio nisso aqui. Então fica difícil até mesmo crer em outras doutrinas. Se você não tem fé para crer num Deus que assim se revelou nas suas sagradas escrituras, então você não vai ter fé também para crer em outro mistério que a Bíblia também revela. Por exemplo, a encarnação. A encarnação. Jesus, né, de Maria. Então Jesus, nasceu de Maria aqui, Então Jesus nasceu de uma virgem, Isso é chamado na Bíblia de mistério. Grande é o mistério da piedade, daquele que se manifestou em carne. Deus se fez carne. É mistério, irmãos. A nossa mente é muito finita, é muito finito. Não compreende essas coisas plenamente. Nós aceitamos porque nós temos a fé e temos a revelação da Bíblia. Então, vejamos mais uma revelação que é mistério aqui, se nós temos aqui, um ovo, vamos colocar aqui uma clara e 3 gemas. Veja, a essência que nós estamos estudando aqui, a essência é espírito, que é Deus, João 4:24. Faz o papel da clara. E as 3 gemas faz o papel das 3 pessoas. Entende? Então Deus é espírito, as 3 gemas, o papel das 3 pessoas que se movem numa única essência. Então Deus é isso aqui, Deus é espírito. Deus é espírito, essa essência espiritual, esse corpo espiritual. Alguém pode perguntar, e a casca? E a casca do ovo é o quê? Bem, na revelação, nós temos o corpo de Jesus. Então, o corpo de Jesus é a revelação desse Deus. Deus que se manifestou no homem, que se fez homem, que está escrito em João 1:14. Está entendendo? O verbo se fez carne. Então a casca do ovo seria a revelação do corpo, quando ele se encarna no ventre de Maria. Agora vejamos o seguinte, irmãos. É comum a gente ouvir muitos argumentos contra a Trindade. Por exemplo, uma pessoa não pode estar dentro de outra pessoa. É como se nós temos aqui, um só espírito, né? Aí nós temos 3 pessoas que comungam nesse espírito. Então, um espírito. Esse espírito aqui, quando às vezes os 3 estão aqui dentro, né? Eles estão aqui dentro, eles falam aqui como se fosse uma única pessoa, e eles falam como se fosse 3 mesmo, né? Porque nós temos aqui nós e eu. Então Deus no Antigo Testamento
falava na primeira pessoa e falava na terceira pessoa. Isso você pode ver lá logo no primeiro livro, Gênesis 1:1. No princípio criou. Ó, criou está no singular. Por quê? Porque Deus é um. Então Elohim está no plural. Se fosse traduzir, seria deuses. Mas como o verbo está no singular, então não se pode traduzir por deuses. Traduz no singular, Elohim, que seria Deus. E não deuses. No princípio criou Deus, no singular. Por isso que há um só Deus. Aí quando esse Deus vai criar o homem, aí ele se revela no plural. Nós façamos o homem. Então veja a maneira de Deus se revelar na sua divindade. Aí nós temos o seguinte, ó, um corpo humano, né, natureza humana. Nós temos aqui, ó, aquele homem que foi possesso, o gadareno, que os demônios disseram, nós somos legião. Então nós temos aqui o gadareno cheio de demônio, ó, legião, porque somos muitos. Então, numa natureza humana, num corpo humano, nós temos muitas pessoas espirituais, que são demônios, entidades, demônios que são anjos caídos. Ó, muitas pessoas espirituais aqui, num corpo só, num corpo só. E nós cremos, porque está escrito na Bíblia, as testemunhas de Jeová creem nisso aqui, os mormons creem, todo mundo crê nisso aqui, que os demônios estavam no gadareno. E por que eu não vou crer que no único Deus existe três pessoas? Porque que nesse corpo espiritual, que é Deus, existe uma, duas, três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se eu tenho base para mostrar que num corpo só existe muitas personalidades, sem se conflitar, sem ficar exatamente, sem perder a sua consciência, sem perder a sua identidade, a sua personalidade. E eles conversando aqui com Jesus. Olha, irmãos, se aqui nós temos uma característica de um em muitos, por que eu não posso ter um em três? Ou seja, um Deus em três pessoas. Isso é lógico, está na Bíblia, mostrando exatamente como é que a Trindade funciona. Um só Deus em três pessoas. E nós temos aqui, olha a base aqui, né? Os demônios malignos num corpo só. Mostrando que num único corpo, numa única pessoa, existia várias pessoas num corpo só. E a Trindade, da forma que nós estamos ensinando, que o nosso Deus, que se manifesta em três pessoas, tem um único corpo espiritual. João 4:24. Deus é um Espírito, é o Espírito. Então, meus amados irmãos, nós estamos mostrando a maneira que esse Deus se revelou. Aí, então, nós vemos, né, que Deus, atenção, está sentado no trono, se mostra como um só Deus, ok? Jesus no seio do Pai, João 1:18, e o Espírito Santo no trono, né? No movimento das rodas do trono. Aí nós temos o seguinte, que ele cria os anjos, cria os homens, e Lúcifer, né, o luzeiro, ele peca. E ele tenta querer ser igual a Deus. E ele é derrotado e vem para as regiões celestiais. O que é que Deus faz? Deus vai revelar a Trindade. Sim, por quê? Porque quem está aqui é o Filho, ó. Deus vai revelar o Filho aqui, ó, na terra. Mas antes dele ser revelado na terra, né, ele já existia aqui, coexistente com o Pai. Por isso que ele disse, eu saí de Deus e vou voltar para Deus. Então veja, meus irmãos, que Jesus, em João, ele orou dizendo,
para que esteja junto de ti, junto. Então, o Pai de um lado, o Filho do outro. Eu vou estar junto de ti. Estou cansado de estar no seio. Eu quero te revelar, meu Pai. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ficar junto de ti. A oração de João 17. Né? Mas na mente do Pai, o Pai queria mesmo era estar dentro do Filho. Olha aqui, ó. O Pai e o Filho. Por quê? Porque é do meu agrado que eu habite no teu corpo. Toda a plenitude da divindade. Olha aqui, toda a plenitude, ó. Ó, toda a plenitude, ó. 1, 2, 3. As 3 pessoas é chamado de toda a plenitude. É chamado de mesmo Deus. É chamado de único Senhor. É chamado de só um Jeová. Só um Espírito. Mas são 3 almas. A alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo. Porque são pessoas distintas. Têm consciência uma da outra. Falam uma com a outra. Então, meus irmãos, o maior problema das pessoas aceitar a Trindade é a questão exatamente aqui, ó. Ó. Esse Deus, quando foi revelado na terra como um homem. Certo? Por quê? Porque aqui nós temos os anjos, ó. Os anjos. Então Deus se fez homem. O que foi que aconteceu? Ele se tornou menor do que os anjos. Está lá em Hebreus. Feito um pouco menor do que os anjos. Depois da ressurreição, ele morre na cruz e ressuscita. Então Jesus, ele vai para cá, ó, novamente. Por isso que ele é feito mais excelente do que os anjos, mais excelente. Então os anjos estão aqui, ó. E Deus está aqui. E os homens estão aqui. Então nós temos homem, anjos e Deus. Se Jesus, após a ressurreição, foi feito mais excelente do que os anjos, então está aqui, ó, no patamar de Deus. É maior do que os anjos, mais excelente do que os anjos. Como homem, ele tornou menor do que os anjos. Por isso que ele diz, como homem, o Pai é maior do que eu. João 14 e 28. Tá entendendo? Aí nós temos aqui, os anjos foram criados espírito, né? Espírito, ó. Mas tem personalidade, que é a sua alma, né? A personalidade, a persona. Mas os homens foram criados assim, ó. Façamos o homem, e o homem veio ser a alma vivente. Então o homem foi feito alma, tem corpo e tem espírito. Entendeu? E os animais foram feitos assim, ó. Com corpo que vive. Então, unitário. Aqui nós temos tricotomia, as 3 partes do homem, e os anjos, dicótomo. Aí tem uns que creem na dicotomia, outro na tricotomia, outro na unitariedade. Então veja como é que funciona exatamente isso aqui em relação a Deus. Deus, ele é espírito, mas tem alma. Ok? Deus é espírito, mas tem alma, que é a pessoa dele. Né? Então, nós vemos que faltava para revelar Deus o homem. Então, hoje Deus é espírito, tem almas e tem corpo. Por causa de Cristo. Jesus trouxe o corpo para revelar essa divindade. Então, meus irmãos, nós estamos estudando aqui sobre a Trindade. E a forma que nós estamos estudando através da geometria é os símbolos do triângulo. Nós temos aqui 2 triângulos. Veja, irmãos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Divindade. Certo? Divindade. Aí nós temos aqui o homem. Isso aqui é importante você saber. O homem, ele é
ele é alma, tem corpo e tem um espírito humano. 3 partes. Agora veja, João 1,14. O verbo se fez carne. Então Deus desceu para se fazer carne. Para depois, através de vencer na cruz, ele pudesse elevar o homem até Deus. Então o homem foi elevado até Deus através de Jesus. Jesus, como homem, subiu e assentou-se à direita de Deus. Então, como é isso? O encontro de um com o outro. Deus desceu, fez homem e o homem subiu. Porque Deus elevou a natureza humana. Olha aqui, irmãos, Se você pegar um e colocar dentro do outro, nós temos o primeiro, primeiro e o segundo. Olha aqui o segundo. Isso está na bandeira de Israel. Nós temos a bandeira de Israel e no centro dela está exatamente esses 2 triângulos, mostrando Jesus encarnado, o verbo que se fez carne. Eles ainda não compreendem isso, eles ainda não entendem isso, porque é mistério. Eles só vão entender quando eles vão aceitar Cristo lá no final da história. Aí Cristo vai se revelar a eles e eles vão ver que Cristo é o Deus encarnado que eles crucificaram. Então veja, meus amados irmãos, a maneira de nós explicarmos a divindade. Veja como ela é explicada de uma maneira una. Como é que a Trindade é 3 pessoas? Vamos aqui, 3 pessoas. Vamos lá, fazer aqui em bonequinho. Vamos lá, bonequinho aqui. Certo? Para nós entendermos aqui, né? Vamos lá. Pronto. Então, como é que 3 pessoas são uma? Já parou para pensar? 3 pessoas, 1, 2, 3. São uma. Na realidade, as 3 pessoas não são uma pessoa. Porque o unicista, ou a doutrina unicista, vão ensinar que só há uma pessoa. Que só há uma pessoa. Que essa pessoa é Jesus. O Pai é Jesus, né? O Filho é Jesus e o Espírito Santo é Jesus. Então só há uma pessoa na divindade. Então não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que há 3 pessoas. Mas só que essas 3 pessoas, se lembra? Elas não podem estar separadas, do triângulo só com as linhas assim, ela não pode estar separada. Ela tem que estar junta para poder formar o triângulo. E nós podemos ver o que, Nós temos que unir aqui, Unir. Por que unir? Porque Efésios, capítulo 4, versículo de 3 a 5, vai dizer que o Espírito Santo é o Espírito da unidade. Ele pega o da direita e une com o da esquerda. Então, nós temos o Filho e o Pai. Aqui nós temos o Espírito Santo unindo o Filho com o Pai. Então os 3 aqui trabalham na divindade. E são um na divindade, divino. São um só Deus. Por que são um só Deus? Porque se separar aqui são 3 deuses. Se eles trabalhar assim são 3 deuses. Mas o Espírito Santo, ele une aqui para não ser 3 deuses. Então só tem um Deus. Porque as 3 pessoas estão trabalhando em comunhão, comungando uma com a outra aqui no mesmo espaço. Isso aqui é muito importante saber, irmãos. É o Espírito Santo da unidade. Aí você diz o seguinte: o Pai é a primeira pessoa, Jesus é a segunda pessoa e o Espírito Santo é a terceira pessoa. O Espírito Santo você coloca aqui, né? Não era assim que a gente, ou você ainda faz, eu ainda não consegui assimilar hoje o Espírito Santo na terceira. Por quê? Porque se ele une, ele não pode estar no lado. Ele não pode estar
no final, ou na primeira ou na terceira. Ele tem que estar aqui na segunda, ó, para unir a terceira com a primeira. Então ele tem que ser a segunda. Por isso que Jesus disse o seguinte, orando, o Filho, Pai, envie outro consolador, outro consolador. Então, se você olhar, o Espírito Santo é sempre o que une. Efésios capítulo 4. É o Espírito da unidade. Sem o Espírito não tinha unidade. É por isso que a divindade é única, por causa do Espírito. O Espírito de Deus une o Filho com o Pai. Isso é importante saber, viu? Por que que não existe três deuses? Porque o Espírito de Deus une as três pessoas. Ó, nós temos a união, ó, Pai e Filho. Então essa união quem é? Ó, o Espírito Santo. Então os três trabalham unidos no conjunto. Por isso que os três são um só Deus. São um só Deus. Aí Paulo vai dizer o seguinte, que nós não devemos pensar que a divindade, olha aí, mais uma vez, divindade. Paulo vai falar que nós não devemos pensar na nossa mente, primeiro, seja ouro, segundo, prata, terceiro, pedra talhada. Então, Paulo vai dizer, nós não devemos pensar que a divindade seja isso. Ou seja, coisas inanimadas. Como se o Pai fosse ouro, o Filho fosse prata, ou seja, o Espírito Santo fosse prata e Jesus fosse pedra, que era o corpo, né? A revelação do corpo. Então nós não podemos pensar que a divindade seja isso. Veja que Paulo mostra três, ó. Ouro, prata e pedra. A divindade não é isso. A divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Então devemos pensar assim, conforme a revelação. Três pessoas. Isso que é trindade. E não três deuses. Nós estamos estudando a trindade de pessoas. É muito importante nós sabermos que a trindade está na Bíblia. Mesmo quando você não encontra o termo. Irmãos, eu não encontrei na Bíblia a palavra trindade. Né? Realmente não existe na Bíblia. A palavra onisciente também não existe. Milênio também não existe. Encarnação também não existe. Então, são várias as palavras que não existem na Bíblia. Mas nós cremos que Deus é onisciente, nós cremos no milênio e nós cremos na encarnação. O contexto, ou seja, as definições de cada palavra estão na Bíblia. E nós cremos, mesmo que a palavra não apareça na Bíblia. Mesmo que a palavra onisciência não apareça. Milênio não apareça na Bíblia, a palavra. E a encarnação, a palavra encarnação não aparece na Bíblia. Assim como a palavra trindade não existe na Bíblia, mas os termos três pessoas, como Pai, né? Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos na Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo. Como temos na Bíblia também um só Deus. Está entendendo? Ou seja, um só Deus em três pessoas. Isto nós podemos ver na Bíblia. Aí sim, nós podemos dizer o seguinte, que o planeta Júpiter, ele sempre existiu, mas foi colocado o nome de Júpiter. Então ele existiu antes de ser colocado o nome Júpiter. Então a palavra trindade foi colocada para revelar as três pessoas na única divindade. Mesmo antes de ser chamado de trindade, as três pessoas já existiam em um só Deus. Simples assim. Não é porque o termo não está na Bíblia que seja um argumento sólido para negar a trindade. Até mesmo a palavra Bíblia não está na Bíblia. Você só encontra na capa. E ali não não foi inspirada a capa. Né? Você não encontra dentro das escrituras a palavra Bíblia. Você encontra Bíblios
em referência ao rolo, a um pergaminho, mas tu não encontra a Bíblia em referência à biblioteca, em referência a 66 livros. Então você não encontra a palavra Bíblia dentro do cânon sagrado, tá certo? Outra coisa importante, quando alguém te argumentar contigo a respeito da Trindade, aqueles que negam a Trindade vão dizer o seguinte: quem é que você ora? Não são 3 pessoas, né? Aí eles vão querer pegar você, né? Você ora para 3 pessoas, ora para uma, ora para outra e ora para outra, ora para o Pai, ora para o Filho e ora para o Espírito Santo. Não é assim que eles querem saber qual é a pessoa que a gente ora? Vamos explicar? Vamos lá. Está na Bíblia a explicação. Nós temos o trono, né? Hoje aqui, ó, o trono do Pai. Aí à direita nós temos o trono do Filho. Veja, meus irmãos, nós aqui orando, eu e você aqui, ó, você e eu. Nós oramos a quem? Ao Pai. Está escrito. Jesus disse, ora, quando fores orar, né, de Pai nosso, então é o Pai, a gente ora o Pai. Só que o Pai é luz. O Pai vai responder como? Usando o corpo do Filho, ó. Então o Pai vai responder através do Filho. O Filho vai falar conosco. O Pai vai responder e o Filho fala respondendo com a voz do Pai. Ó, então a resposta vem de onde? A resposta vem do Filho. Por quê? Porque nós dizemos, Pai, em nome de Jesus. Por que é o Filho que fala conosco? Porque há um só mediador entre Deus, o Pai, e os homens. Jesus Cristo, o homem glorificado. Então, quando o Pai nos responde, responde com o Filho. Por quê? Porque nele habita toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Então, a resposta seria, nós oramos o Pai e o Filho responde. Porque ele tem um corpo. É ele que fala conosco. Né? Ele é o mediador, é ele que é o advogado. Amém? Deus abençoe. Glória seja dada a Jesus. Então, meus irmãos, mais uma vez, Trindade não é primeiro Deus, não é segundo Deus, não é terceiro Deus. Tire isso da sua mente. Não é 3 deuses. Não existe isso na Bíblia. Aí nós temos mais uma revelação nas Escrituras. Ó, o trono do Pai e o trono do Filho. Certo? Ó. E antes só tinha um trono. Se lembra? Apocalipse 4, né? E Apocalipse 5. 2 tronos, ó. Quando era só o Pai aqui, ó, os anjos, glória, santo, santo. Então era santo, santo, santo. Isaías viu o Senhor e os anjos voavam ao redor do trono, santo, santo, santo. É o Senhor, Yahvé. Está entendendo? Só que, é claro, irmãos, os judeus não entendem a Trindade e nem aceitaram o Filho de Deus. E ele não tem os termos trinitários no Antigo Testamento como se fosse trinitário. É lógico isso, porque Deus, ele revelou a sua palavra progressivamente. Então, na mente do judeu, quando Deus diz, façamos, nós, ali é plural de majestade para eles, porque eles não aceitaram a Jesus, eles não creram no Messias, é claro que ele não tem a revelação. Agora, longe de nós dizer que agora, com a revelação da palavra de Deus, que os termos que nós temos no Antigo Testamento não é alusão à Trindade. Claro que é, porque nós temos a revelação. O Antigo Testamento é a base da revelação. O Novo Testamento é a base da revelação da triunidade. Ou seja, no Antigo Testamento nós temos a unidade na Trindade. E no Novo, a Trindade na unidade. Entendeu? No Antigo Testamento, o Filho no Pai. E no Novo, o Pai será no Filho. Simples assim. Então, meus irmãos,
Então, antes da encarnação, de haver 2 tronos, só tinha um trono, Apocalipse 4. Santo, santo, santo é o Senhor, Yahvé. E nós vemos que os anjos lá em Apocalipse, eles davam 3 honras, 3 glórias ao Pai. Eles davam 3 honras. Só tinha um assentado aqui, né? Eles só viam um. Isso é mistério, isso aqui. Por que é mistério? Porque Deus só revelou através de 3 pessoas em toda a Bíblia, em toda a história neotestamentária, no Novo Testamento, no batismo de Jesus, na comissão, quando Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E Jesus falou também, logo aqui na leitura bíblica em classe, nós temos isso aí. Ou seja, no textuário. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome, olha aí, em nome, o nome é um, não é em nomes. Ou em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não é assim. É em nome, porque é um só Deus. É um só nome. Um nome só, Yahvé. Então, vamos lá. Em nome do Pai, ou o Pai aqui como a primeira pessoa, né? Em nome do Filho, a terceira pessoa, e em nome do Espírito Santo, a segunda pessoa. Por quê? Porque ele está no meio. Ligando o Pai com o Filho. Entendeu? Vale lembrar. Quando eu digo, ou quando a gente fala em primeira, segunda e terceira pessoa, né? Não é a questão de ser maior ou menor. É a questão da posição, quando a gente lê, né? A gente costuma chamar. Vamos lá. A primeira pessoa é o Pai. A segunda pessoa é o Filho, né? Mas tem textos, como está exatamente aqui, na sua leitura bíblica em classe, segundo Coríntios 13:13, olha aí, quem é que está em primeiro? Jesus. Então a primeira pessoa aqui é Jesus, Tá entendendo? Então, isso aqui não é dogmático. A primeiro Pai não é dogmático, porque Jesus também aqui, nós vemos ele na primeira pessoa. Segundo Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, olha aí onde é que está o Pai, na segunda. Então isso aqui não é dogmático. É melhor falar que o Espírito Santo está no meio, como a segunda, pegando a terceira e unindo a primeira, fazendo com que eles sejam um. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos mostrando exatamente como é que funciona aqui. É exatamente a triunidade na divindade. Então, nós estamos agora fazendo os nossos últimos comentários. Aqui, Quando os anjos louvam o Pai, 3 glórias, 3 honrarias. Isto está em Apocalipse 4 e 5. Quando o Filho chega, olha aí, os anjos, quando vê o corpo, né? O corpo do Filho, né? Quando vê o corpo do Filho, e o Pai diz, Hebreus 1 e 6, e todos os anjos de Deus adorem. Irmão, os anjos adoraram sem pena mesmo, com gosto, com gás. Adorem. Foi uma ordem tão forte que os anjos começaram a adorar. Olha aqui quantas? 7. 7 adoração, 7 glórias, 7 honras para o Filho. Mas só que aqui nós temos 3 para o Pai. Temos 7 para o Filho. E agora, o Filho é Deus maior do que o Pai? Porque é 7 para o Filho e 3 para o Pai? Não, irmãos. Os anjos começaram a adorar, mas eles foram corrigidos. Porque tem que adorar os 2 iguais. Aí depois Apocalipse diz que a criatura entrou e deu 4 glórias para o Pai e 4 glórias para o Filho. Então, são iguais a glória. Iguais. As glórias são iguais. É 4 para o Pai e 4 para o Filho. Honra, glória, majestade, poder. Então, os anjos adoram aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Igualmente. Por que igualmente? Porque um tinha adorado a ele 7 vezes.
Qual é o meu do 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, o meu do 7 está aqui, ó. 4. Ó, 4 para o pai e 4 para o filho. Então nem é 7 e nem é 3, é 4. Glória a Deus. Então Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor. Nós vamos retornar para a nossa próxima lição, onde nós vamos falar sobre o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Até a próxima lição, querendo Deus. Não esqueça, dá um like, um joinha, nos ajude aí. Faz a sua inscrição, coloque esse canal para funcionar de verdade. Coloque na rede social, vamos melhorar o canal com visualização, com joinha e com inscrição. Estamos aqui para fazer a obra junto com você. Amém.